Fala, bonecos e bonecas, vocês estão bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Pode Pá, feito no prédio da UEA. Mais um podcast. Ah, tá. Não é mais um podcast. Não, essa parte eu vou cortar. E esse é o primeiro e o único, tá? Episódio do podcast Pode Pá da UEA. Peço que os meus demais amigos se apresentem. Não tem convidado, tá? A gente não conseguiu chamar ninguém. A gente está fazendo isso hoje, a gente pode falar sobre. Então, né, a galera que tá assistindo, galera que tá assistindo a gente, eu vou me apresentar e todo mundo já me conhece. Meu nome é Oi. E você? Oi, para todo mundo que tá assistindo, eu sou a Isabelle e a gente vai falar sobre o tema Liberdade Política e Revolução sob o olhar de Hannah Arendt. E inteligência artificial, tá? Exatamente, e o nosso viés dentro desse tema é mais adepto à inteligência artificial. Isso aí, rapaziada. E a gente vai falar muito pouco de Hannah Arendt, tá? A gente só vai falar de Hannah Arendt porque o professor pediu, mas convenhamos, ela já tá falando demais dela, cara, pelo amor de Deus. A primeira coisa que a gente pode falar sobre inteligência artificial, né, uma das coisas principais, é que apesar de ser uma criação artificial, como tudo no mundo, ela não deixa de participar da própria natureza em si. A inteligência artificial, ela é profundamente ligada à forma em que a natureza, né, se manifesta ao longo da vida, ao longo da história, etc. Não só isso, a inteligência artificial e o poder, né, que nesse século, nessa década, são indissociáveis, também fazem parte de um contexto, de um aspecto natural da vida. Não que ele deixe de ser contingente, ele é contingente, mas assim como todo mundo, ele é profundamente natural. Se você for prestar atenção na história, a maior máquina de matar capitalistas ao longo do decorrer da história da humanidade foi o próprio capitalismo, né? Que constantemente precisou renovar suas forças, precisou renovar sua raiz política, justamente porque é um movimento que constantemente se regenera. Não só se regenera, mas se destrói e se reconstrói de novo, justamente para se manter. É um esforço que ele utiliza, que ele realiza justamente para se manter. Tem um ponto que é interessante debater sobre IA, dentro do contexto sobre liberdade política e revolução, que é como o ChatGPT, por exemplo, ele se manifesta dentro do nosso meio social, e o meio social eu me refiro aqui dentro na faculdade. Quantos de vocês que estão assistindo a gente já não fizeram uso do ChatGPT para ler um livro que você não leu para poder apresentar uma aula aí, digamos, né, de antropologia? Quantos de vocês já me entregaram um PDF na mão de uma IA e falaram, me entrega um resumo sobre o que diz esse livro, sobre o que diz esse tema? E a IA, ela faz uma carne moída de assuntos, não só exatamente do PDF que você entregou, mas também de todos os outros assuntos que também tem algum contexto, uma referência ali no meio, e te entrega algo pronto. Como que essa leitura dessa coisa pronta vai fazer o seu desempenho acadêmico dentro daquela aula de antropologia render exatamente o que o professor tem como objetivo? O que isso repercute para você como aluno futuramente dentro do meio jurídico? Se a gente prolongar mais esse papo, a gente vai acabar chegando exatamente dentro do ponto que é sobre a liberdade política que Hannah Arendt ela prega. Porque para Hannah Arendt a liberdade política é você cumprir com as suas capacidades plenas, né, politicamente, você ter a plena efetividade de participar da vida pública e decidir sobre a sua própria vida e das pessoas que são iguais a você. Exatamente. Então como é que você vai ser tão cheio de liberdade sendo tão dependente de uma inteligência artificial? É tipo assim, estamos pesquisando e no fim, qual é a consequência real disso? Aí aos poucos a opinião alheia ela vai sendo manipulada aí. Tem a questão dos algoritmos também, que ele vai trazer uma bolha para cada pessoa e vai falar para essa pessoa, eu vou distribuir essa informação aqui, para essa daqui, vai ser esse tipo de informação aqui. Então, no processo de liberdade política, a Hannah Arendt fala que precisa ser um processo democrático também. Só que aí é que tá, essa democracia, ela de alguma forma está sendo manipulada, porque a opinião das pessoas está sendo manipulada através desses algoritmos, dessas bolhas. Inclusive, uma pesquisadora, né, que inclusive criou o livro A Era do Capitalismo de Vigilância, ela vai falar sobre como atualmente a tecnologia ela invade os espaços não só públicos, mas privados da vida de cada pessoa, né? Principalmente hoje em dia com essa inovação que a gente tem dentro de casa, chamado os produtos Smart Home, né? Ou casa inteligente. Um exemplo, acho que o principal talvez seja o robozinho Alexa, né?
que dificilmente alguém tem em casa, mas principalmente em países estrangeiros é comum você ver a utilização desse produto, né, desse serviço. E como a própria pesquisadora, como a própria escritora fala no livro, a questão principal que a gente tem sobre as redes sociais, sobre a área digital, sobre a inteligência artificial, sobre toda a inovação tecnológica que a gente presencia hoje em dia, é o quão limitada é a nossa liberdade perante elas. O quão elas influenciam nossos gostos, e não só gostos, nossas opiniões políticas, por exemplo. Você vai pegar uma universidade de Londres, por exemplo, como a própria autora cita, eles criaram um material de pesquisa para entender como e em que nível os termos de contrato, os termos de uso que algum determinado aplicativo ou produto que a gente assina pode oferecer risco à nossa liberdade, aos nossos dados, à nossa privacidade, entende? E esses mesmos pesquisadores conseguiram concluir que a cada contrato a gente é basicamente indiciado a assinar outros 1.000 a 10.000 novos contratos, justamente porque a gente vive numa era que hiperutiliza, né, e constantemente dá a esses tipos de serviços, a esses tipos de formas de se abordar os nossos dados cada vez mais poder. Né? E a gente entra num outro tópico que eu acho fundamental, ainda dentro dos parâmetros de internet e poder, que é sobre como a internet não só renova a capacidade de fazer discurso, mas ela traz consigo uma nova forma de discurso. Ela muda totalmente a configuração do discurso. Uma coisa que nasce com os chães, né, os antigos chães da internet, que perduram até os tempos de hoje, é a famosa cultura do anonimato. Só uma pausa. Para quem não sabe, os chãs, existiu aí na época dos anos 2000, o 4chan, por exemplo, que era basicamente um local, vamos dizer assim, dentro da internet, onde as pessoas, elas, com acesso a um computador e internet, elas podiam debater sobre qualquer tema que fosse, e não era necessário você criar algum tipo de perfil onde mostra o seu rosto e o seu nome verdadeiro. Então isso trouxe uma característica de anonimato para dentro dos chãs. Atualmente, o que mais se assemelha à ideia de chã, que mais é utilizado, seria, por exemplo, o caso do Discord, onde as pessoas, elas não precisam necessariamente se identificar com o rosto, nem com o nome. Claro que aí dentro do meio já existem algumas coisas para lutar contra, que seria tipo vincular CPF e tudo mais, mas ainda assim existe uma grande questão dentro da ideia do anonimato. E não só redes sociais como o Discord, mas outros ganharam força, como o Twitter e o Telegram, também tem uma grande associação a esse mundo. Né? Mas isso se fundamenta nos chãs. Isso muda a forma de discurso, o discurso político, por um motivo bem simples. Né? Ele basicamente dissolve a figura do enunciante. Né? O discurso, o que o discurso precisa? O enunciante e o enunciado. Aquele que faz o discurso e aquele que recebe o discurso. É a coisa fundamental do discurso, né? Da construção do discurso. O anonimato, ele efetivamente dissolve o enunciante à medida que ele dá mais destaque ao discurso do que ao próprio enunciante. Ou seja, e destituindo o enunciante, você não só tira a autoria do discurso, mas a responsabilização moral acerca do discurso. Né? Você tem um discurso que efetivamente tem cada vez mais, como eu posso dizer, praticidade para agir, para se propagar. Entende? Justamente porque você elimina uma das coisas essenciais que são associadas ao discurso, e é o discurso político, o discurso que é associado aos estruturas de poder, que é a reação. Quando você tira das pessoas a capacidade de reagir, porque você não tem quem responsabilizar, você não tem quem criticar efetivamente, você dá ao discurso um novo desdobramento, né? Que nem os próprios detentores de poder conseguem ter uma dimensão exata do que isso é. Os discursos hoje eles se propagam com uma imediaticidade muito complexa. E geralmente eles surgem nos chãs, eles surgem em ambientes, em geral, que as pessoas não utilizam do seu rosto, né, do seu nome verdadeiro, né, dos seus dados, para se demonstrar, para se manifestar. Né. E isso é muito perigoso justamente porque não só os discursos de ódio, mas os crimes associados aos discursos de ódio que tem acontecido recentemente, como aquele caso do garoto menor de idade que botou fogo no mendigo no Rio de Janeiro, os casos de massacre em escolas recentes, os casos de ataque, inclusive a mulheres recentes. Né? Eu acho que o principal de tudo ainda assim seria a elevação da esquerda, né, num contexto global, porque a maioria dessa galera de direita, conservadora, nazista e tudo mais, essa galera se articula muito dentro desses chãs, dentro do Telegram, do Discord, até mesmo no 4chan. Tem um chã que eu não estou lembrado agora o nome, mas ele é muito famoso por só ter a galera assim, do mais baixo nível dentro, articulando todo tipo de...
o Douglas Chan, que se articula com todo tipo de pauta escória, sabe? Escória social tá ali dentro. Então, a partir desse ponto que você vai vendo a utilização de bots e várias outras ferramentas que vão manipulando ali o discurso político dentro desse contexto das redes sociais. Inclusive, nós vamos ter aí essas plataformas como sendo uma instituição atualmente, instituições super poderosas, porque elas acabam de alguma maneira organizando a sociedade, organizando a interação social. Então elas já atuam como instituição. Sim, influenciando ela, tendenciando ela não a uma finalidade neutra, mas uma finalidade política. Porque é um discurso que é proferido para alguém que faz parte do seu meio. E aí você vê as big techs usando de uma lógica assim de liberdade de expressão, mas que é utilizada justamente para tirar a liberdade daqueles que naturalmente, historicamente já não tem. Nisso a gente entra talvez na questão mais crítica das redes sociais, né, que a gente pode observar hoje em dia. A que ponto é liberdade e a que ponto é transgressão? A que ponto é agressão, no caso, a liberdade do outro? Até que ponto você só está reforçando a sua liberdade de tirar a liberdade de alguém? A que ponto a sua liberdade se confunde com um privilégio e não com direito? E aí fica a reflexão. Acho que ainda faltou um ponto que é sobre isso dentro da política. Acho que a melhor situação que possa exemplificar a utilização de inteligência artificial no meio político, que tem a ver junto com o assunto da Hannah Arendt que a gente escolheu, seria como tantos velhinhos foram influenciados por bots que se utilizavam de inteligência artificial para criar fake news, para criar uma pauta com a qual as pessoas iam vestir uma camisa verde e amarela, sair na rua para debater e discutir sobre um governo, falar que XY é errado. Não só isso, uma coisa fundamental que a gente tem que falar sobre ainda inteligência artificial, sobre internet, sobre discurso, sobre poder. Eu acho que o meme. Por que o meme? Porque o meme é um discurso. Ele é um discurso, e principalmente é um discurso de crítica. Exatamente. E talvez vocês não se lembrem, mas em 2018 a gente teve uma propaganda massiva através de memes, como eu posso dizer, articulando em prol do Bolsonaro. Eram memes que eram compartilhados em massa, que foram cruciais para sua vitória. Sabe? Mesmo que eles fossem encarregados até de fake news. Porque o meme, ele é uma arma ideológica e é uma arma política. Assim como está acontecendo agora com o Nicolas Ferreira, que ele está utilizando de memes, desse mundo mais jovem, justamente para atrair o público, para o público gostar dele, futuramente ele se beneficiar com isso. E esse é o mais engraçado da questão do meme. Essa é a questão mais interessante, porque se você for ver, a grande maioria dos memes associados ao Bolsonaro em 2018 eram memes compartilhados no Xande, feitos no Xande. Os Xandes em peso apoiaram o Bolsonaro em 2018. Isso não é um ataque político, isso é verídico, isso é fato, isso é consenso. Os Xandes apoiaram o Bolsonaro em 2018, eles em peso apoiaram o Bolsonaro em 2018. Psy Toré, conhecido também como Marcelo Silveira Mello, né, o criador do Douglas Chan, ele vestia camisas associadas ao Bolsonaro, ele fazia campanhas associadas ao Bolsonaro. Se vocês pesquisarem na internet agora mesmo, a Bolsocoin foi uma criptomoeda que o Marcelo Silveira Mello, Psy Toré, criador do Douglas Chan, preso por racismo, pedofilia e outros crimes de ódio, como misoginia, ele criou essa criptomoeda justamente como uma homenagem, vamos dizer assim, ao então ex-presidente Bolsonaro. Bonito. E possível presidiário, né? Futuro presidiário. Sim. E aí, só pra gente conseguir encerrar, pra não ficar muito extenso, acho que já deve ter acabado o nosso tempo, inclusive, o que combina dentro da política num contexto global, inteligência artificial e tudo isso que a gente falou. Saiu uma notícia recente que da economia, que o Haddad deixou isento as big techs de instalarem os seus centros de inteligência artificial, as big data, né? Que é o nome? Isso, exatamente. Que enfim, os computadores, vamos deixar assim mais explicado para que todo mundo possa entender. Os grandes computadores que computam tudo aquilo que é de informação entre o usuário, o computador e, enfim, tudo que precisa processar informação, isso fica em grandes hectares de terra, que precisa de água, que precisa, obviamente, de espaço. E, enfim, isso pra gente não traz emprego, pelo contrário, isso tira o emprego que existe aqui no nosso espaço, no nosso território. E é uma ideia que os países do norte global, eles não são adeptos, eles não são mais adeptos, na verdade, de possuírem ou de criarem mais espaços para esses grandes campos de computadores processarem essas informações das inteligências artificiais, porque justamente consomem muitos recursos naturais, espaços, etc.
e aí agora querem empurrar essa estrutura toda para o sul global e permanecer utilizando da gente como se nós fôssemos o território colonizado. Eles querem continuar colonizando a gente agora com esse meio tecnológico. Então a gente volta para o questionamento do Gabriel. Até que ponto a liberdade? Até que ponto a liberdade de fato é liberdade? E até que ponto essa liberdade ela nos escraviza e é privilégio? Sim. E ainda, como esses discursos trazidos da internet, por todos esses fatores que o Luan e o Gabriel explicaram aqui, eles também são utilizados a favor dos interesses dessas grandes empresas que detêm do controle dessas plataformas midiáticas, da inteligência artificial também. Exatamente. E aí eu trago mais uma indagação, né, sobre o meme, sobre o conteúdo humorístico. O conteúdo, a piada racista, por exemplo, não é a piada com racismo, eu falo especificamente da piada racista. Ela se torna um discurso político por um motivo bem simples. Ela tem a capacidade, ela tem o poder de dissociar o racismo do seu conteúdo grave. Ela tira a gravidade de um assunto que tem um peso enorme e reduz ele a nada. Isso é um potencializador profundo do discurso de poder por um motivo bem simples. Quando você tem capacidade de reduzir a gravidade de um conteúdo, de um assunto que por consequência grave, você tem o poder de tornar ele o que ele quiser, né? Ou seja, você efetivamente até moldar as opiniões das pessoas e os afetos produzidos por ela, né? As significâncias emocionais e sensíveis que as pessoas têm sobre o assunto, da forma que você bem almeja, da forma que você bem quer, basicamente. E nisso a gente encerra o nosso podcast. Vocês não vão ver mais vídeos, não vão esperar mais vídeos, a gente também não espera mais vídeos. A gente não espera fazer mais podcast. Obrigado aí, boas férias e é isso. Bebam água. Quero 10 Romero, hein? Obrigada pela presença de todos vocês, telespectadores. Até.